Fala! Aí, galera! Bomba do dia. Bahia atravessa o Coringão. E contratou o Cauê Furquim das categorias da base. Veja a reportagem. O principal assunto do dia nessa quinta-feira no Corinthians foi um jogador que nunca sequer jogou entre os profissionais do clube. Cauê Furquim, atacante de 16 anos que está de saída do Corinthians. O jovem vai defender o Bahia. O clube, controlado pelo Grupo City, depositou 14 milhões nessa quinta-feira na conta do Corinthians, valor da multa rescisória do Cauê para contratá-lo. Essa decisão gerou muita revolta na diretoria do Corinthians. Durante a tarde, o diretor da base, Carlos Aurico, conhecido como Nenê do Posto, concedeu entrevista ao GE, na qual explicou o caso, tratou como oportunismo a atitude tanto do Bahia quanto dos empresários do jogador. E no fim da tarde, há pouco, o Corinthians divulgou uma nota oficial na qual trata a postura do Bahia como um aliciamento ilegal e imoral. Além disso, o Corinthians diz que vai buscar meios legais para se defender, fala até em acionar a FIFA e a CBF, e repudia a estratégia adotada pelo Bahia. Para explicar um pouco melhor, para entender essa situação, o que acontece? O Cauê Furquim é um jovem promissor da base do Corinthians, como eu disse, tem apenas 16 anos. Em abril desse ano, ele assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians. O Cauê, como os jogadores da idade dele, tem um salário relativamente baixo para os padrões do futebol brasileiro. E a multa rescisória para clubes do Brasil é calculada a partir desse salário. Essa multa rescisória, de acordo com a lei, ela pode ser até 2.000 vezes o valor do salário do jogador. No caso do Cauê, essa multa chegava em 14 milhões. Para os padrões do futebol hoje em dia, 14 milhões é um valor relativamente baixo e o Bahia decidiu fazer essa contratação, apostar nesse jogador pagando a multa rescisória. O Corinthians, ciente de que tinha esse risco de perder o Cauê por uma multa baixa, nas últimas semanas vinha procurando os empresários do jogador com o objetivo de dar um aumento salarial para ele e assim se proteger, elevando também a multa rescisória. E segundo o Nenê do Posto, na entrevista que deu ao GE, os empresários do atleta vinham enrolando, postergando a negociação e até passando para o Corinthians que estava tudo tranquilo, que não tinha risco dele deixar o clube. No começo dessa semana, o Corinthians foi informado que tanto o Bahia quanto o Red Bull Bragantino tinham interesse em pagar a multa e contratar o jogador. O Corinthians tentou uma última cartada, tentou novamente falar com os empresários do atleta para acertar esse aumento salarial, elevar a multa dele, e o jogador não aceitou. E então, nessa quinta-feira, houve o pagamento da multa que faz com que o Cauê Furquim deixe o Corinthians. O caso explodiu nessa quinta-feira, mas ele ainda deve ter desdobramento nos próximos dias. Isso porque, como eu disse, o Corinthians vai buscar outras instâncias, FIFA, CBF, talvez a Justiça Comum, para reaver seus direitos. Porque, no entendimento do Corinthians, o que está acontecendo nesse caso é que um grupo internacional, no caso o Grupo City, estaria utilizando o Bahia como um clube ponte para essa contratação. Então, na visão do Corinthians, o valor dessa multa que foi pago deveria ser a multa internacional, a multa para clubes do exterior, que é muito mais alta. Aí ela é fixada em euros, estaria na casa de centenas de milhões de reais. Enfim, é um caso que deve ter desdobramentos, mas a situação de momento é essa. O Bahia já pagou e o Cauê Furquim está de saída do Corinthians. Gostou, galera? Deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva em nosso canal. Isso nos ajudará a trazer novos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!